Bom dia, meninas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Pegar o material, aula 16 de História 1. Já podem colocar a presença no chat, por favor. Bom dia, Alice. Bom dia, Murilo. Júlia. Bom dia. Bom dia. Ligando as câmeras, colocando a presença no chat, por favor. Aula 16 de História 1. Vou esperar mais um minutinho e aí a gente começa, tá? Professora, Oi, amor. você sabe o nome dessa música? Renascimento foi um movimento artístico, literário e É científico. uma paródia. Mas você sabe qual que é o nome da paródia? Murilo, é só você procurar assim que já vai sair lá no YouTube. Paródia Já vai sair? Renascimento. Você joga. Tá Marcelo, é bom. qual livro e qual capítulo? É aula 16, livro 2, última aula de História 1. Vamos lá? Quem já entrou aí, colocando presença, por favor, e ligando as câmeras. Vamos lá? Manter a câmera ligada, Júlia, Gabriel. Letícia, Samuel, bom dia. Marcelo, Oi. a Bi pediu para Aula 16, apostila 2, Renascimento Cultural. Vamos lá, gente. Nós vamos começar hoje um período de transição, né? A última vez que falamos de Idade Média, falamos da Baixa Idade Média, do período de crise da Idade Média. Hoje a gente vai começar a falar dos primeiros movimentos desse período de transição, entrada na Idade Moderna, e para isso nós precisamos lembrar de algumas coisas que falamos lá na semana retrasada, porque semana passada nós só trabalhamos Brasil, né? Então vamos recordar algumas coisas. Na Baixa Idade Média, nasce uma nova classe social, por conta do renascimento comercial, que é a burguesia. Todos os movimentos que nós vamos estudar aqui, daqui para frente, foram financiados, patrocinados de alguma forma pela burguesia. Quando eu uso a expressão renascimento, eu falo do nascer de novo, né?
como a nossa história é uma história pautada pelos marcos da Europa, ela é extremamente eurocêntrica, a impressão que nos dá é que nesse momento só a Europa viveu isso, tá? Mas não está no nosso currículo de forma profunda, mas a Índia viveu, o Japão viveu, foram renascimentos, né? Foi um momento de preocupação, um olhar para a figura do homem de forma diferenciada, né? Quando eu falo renascimento cultural europeu, eu estou buscando falar de um movimento que buscou superar o período teocêntrico medieval proposto pela Igreja Católica, aquela força que a Igreja Católica tinha durante a Idade Média, um olhar, em cima de um olhar mais antropocêntrico. Antro é homem, homem no centro, né? Então, eu começo com essa imagem aí, que nos fala muito dessa transição, né? E para falar desse movimento cultural que rompeu com essa visão medieval, não de forma radical, de um dia para o outro, como aparece nos livros, nos dá a impressão, mas um movimento que abriu porta para outros movimentos, né? Porque trouxe um novo olhar, uma mudança de pensamento, que aos poucos ganhou corpo na Europa. Esse momento da história que nós estamos entrando, a Idade Moderna, é um período muito curto, né? Porque ele vai do século XV ao século XVIII, 300 anos de história. E aí nós falamos de modernidade. Por que esse nome? Porque marca justamente essa mudança de mentalidade, um novo olhar para a cultura, para a ciência, do homem, da religião, que começa com o Renascimento Cultural e aí vai até a Revolução Francesa em 1789. Então, a partir de agora, todos os movimentos que nós vamos estudar, em geral, em História 1, está dentro de idade moderna, ok? Eu vou mudar aqui o material para falarmos um pouquinho de alguns conceitos e mudança de pensamento, tá? Palavras extremamente importantes, conceitos que vocês precisam saber para entender essa mudança de pensamento. Como que o homem pensava na Idade Média e o que ele tem acesso? Como que ele vai começar a pensar diferente na Idade Moderna, né? Na Idade Média para a Idade Moderna. Então, vamos lá. Na Idade Média, o que foi predominante? O pensamento teocêntrico. Toda vez que eu tiver uma dificuldade num conceito de uma palavra, eu preciso buscar dividi-la, né? Teo é Deus. Teocentrismo, nós falamos muito aqui, que é Deus no centro de todas as coisas. De forma muito rígida, a igreja era pautada por alguns dogmas que influenciavam diretamente a vida do homem medieval, principalmente na Europa Ocidental. No Renascimento, nós vamos assistir essa mudança de pensamento. Não é que o homem deixa de acreditar em Deus, mas ele passa a ver nele mesmo, no seu individualismo, no humanismo, um novo caminho. Então, eu deixo esse olhar teocêntrico e eu passo para um olhar mais antropocêntrico. Antro é homem, homem no centro de todas as coisas, ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A verdade. Qual que era o significado de verdade para um homem medieval? Era aquele que estava na Bíblia. Uma Bíblia que ele não tinha acesso à tradução e não poderia, dessa forma, tirar suas próprias conclusões, né? Analisar de forma profunda o texto. Então, o que ele faz aqui? Ele passa a acreditar na verdade estabelecida pela igreja. Nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos conhecer uma verdade através da experimentação e da observação. Então, eu abandono características religiosas e começo a observar uma característica mais científica. Deu para entender a mudança? A verdade, primeiro, era aquilo que a igreja passava. A verdade agora no Renascimento vai ser através do quê? Da experimentação, da observação, e aí eu chegarei às minhas conclusões, ok? Outro ponto, terceiro aí, a vida material.
Como as pessoas acreditavam muito no destino pautado pela fé, pela igreja, pelo aquilo que eles achavam que tinham como missão, a vida material não tinha muita importância para eles. Ou seja, suas conquistas materiais, para a maioria, não tinha muita importância. Já no mundo renascentista, né, no mundo moderno, a vida terrena e a vida material também tinha importância. Porque lá na Idade Média, o importante era o quê? O que eu conquistaria no céu, né? Nesse paraíso criado aí na mentalidade do homem medieval. Outra palavrinha, outro conceito medieval, conformismo, que eu brinquei lá atrás com vocês, eu falava síndrome de Gabriela. Nasci daquele jeito, as coisas são assim por vontade de Deus, então eu vou aceitar. Isso é o conformismo. Eu nasci assim, vou viver assim, para sempre assim. Então, esse conformismo era a ideia de que não era destino ter mais, ou é a vontade de Deus. A partir do final da Idade Média, o homem passa a ter a ideia, a crença no progresso. Isso se soma a outros movimentos, uma mudança no caráter econômico, né? Abandona-se o feudalismo, nasce o capitalismo mercantil. Então, vem junto com isso a crença na prosperidade, a crença no progresso, ok? Natureza. A natureza medieval está diretamente ligada com a visão bíblica também, né? Aquela visão do pecado no paraíso, do pecado original. Então, a natureza era pecado, o corpo era pecado, o sexo era pecado, né? Então, tudo que vem da natureza, na Idade Média, era fonte de pecado. Já na Idade Moderna, já com o pensamento renascentista, e boa parte das obras que nós vamos ver aqui fala do corpo, do homem, né? E da natureza. A natureza é bela, onde o homem se insere. Inclusive, no Renascimento, o homem é a obra mais perfeita dentro da natureza, né? O olhar é esse. Então, há uma mudança. O que eu vou observar? Nas obras medievais, e a Idade Média produziu muito, principalmente durante a Baixa Idade Média, a Peste Negra tem bastante coisa. As obras não têm cor, não tem natureza, não tem parte nenhuma do corpo à mostra, né? E aí, agora, no Renascimento, daqui a pouco nós vamos ver as telas, vem esse caráter de buscar o natural, aquilo que nos pertence, né? Sem medo, num olhar bem natural mesmo. Ascetismo, nosso próximo ponto aí. É uma palavra pouco usada, que eu acredito que vocês deveriam até passar a usar, enriquece o vocabulário, né? É a ideia de prazer como pecado. Tudo aquilo que te dá prazer é pecado. É uma visão bem medieval, né? Já na Idade Moderna, surge uma visão hedonista, que é o quê? Que o prazer é fonte de progresso também. Nisso, alimentação, aquilo que o dinheiro pode te dar, sexualmente falando. Então, há essa mudança de pensamento. O homem medieval tinha medo, via o prazer como pecado, e o homem moderno já tem uma visão totalmente diferente em relação ao poder, ao prazer, perdão. E a última palavra aí, dogmatismo. Dogmas são o quê? Os pontos estabelecidos por determinada religião para que a pessoa respeite e siga uma vez que ela aceitou aquela religião, ok? Esses dogmas apareciam em vários momentos do homem, não era só nos aspectos religiosos. A igreja se envolvia dentro das casas, na criação dos filhos, na relação do marido com a mulher. A partir do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna, as coisas começam a se separar, né? Por exemplo, o olhar sobre a ciência pautado pela religião medieval. Ela se rompe agora. Fé é uma coisa, razão é outra. Isso fica bem claro dentro do Renascimento, né? Um olhar bem diferente, bem separado daquilo que é fé, que não precisa ser comprovado. Você acredita? Ok.
E razão, é uma coisa já ligada à experimentação, à observação, à ciência, ok? Eu gosto muito desse quadro, eu gosto muito dessa exposição, e eu preciso lembrá-los de uma coisa. Isso não aconteceu assim, de um dia para o outro. Não, foi uma construção. Começa no século XVI com o Renascimento, no século XVII se potencializa com o Renascimento científico, no século XVIII a Revolução Industrial também muda muita coisa, o Iluminismo muda mais um pouco, até as coisas explodirem lá no século XVIII com a Revolução Francesa, ok? Uma característica importante que nós não podemos deixar de falar é o humanismo, né? O Renascimento, ele é humanista, ele valoriza o homem, o ser humano, como uma criação privilegiada dentre todas as outras criações. O antropocentrismo, já falamos aqui, o individualismo é outra característica muito importante, somos únicos, cada um possui uma característica, um jeito de olhar, de interpretar as coisas, e isso precisa ser respeitado e valorizado, né? O racionalismo, que é a ideia da razão, puxada à ciência, né? Naturalismo nós já falamos, hedonismo também, cientificismo, né? Aproximação da ciência, separando, lembra, né? Fé é uma coisa, ciência é outra. O empirismo, que vocês já estudaram em sociologia, que é aquilo que nós aprendemos em contato com a nossa família, fora da escola, as experiências, as vivências que nós temos durante o dia a dia, na comunidade que nós estamos inseridos e que pode, sim, nos ensinar muita coisa, né? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, que não temos mais aquela rotina tão estabelecida, as observações, o convívio maior com a família, com a mãe, a observação que eu faço sobre a minha mãe ao cozinhar, né, os hábitos dela, que talvez por muito tempo você ficou sem observar por conta de uma rotina carregada. Então, o Renascimento, ele valoriza isso, né? Aquela experiência fora do meio científico, fora da escola, né? O experimentalismo, né? A palavra já fala que é experiência, só a experiência me ensina, eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi, né? Eu sempre brinco com isso quando se fala de maternidade. As pessoas, antes de ter filho, elas têm várias teorias de criação de filho. Eu acho muito fantástico a pessoa, quando não tem filho, dizer que o filho dela vai fazer isso, vai ser aquilo outro, e quando o filho vem, é totalmente diferente daquilo que ela imaginava, daquilo que ela se propunha fazer antes de ser mãe. Por quê? Só a experiência vai nos ensinar, só a experiência e os desafios diários é que vão nos mostrar o que realmente nós vamos conseguir fazer e aquilo que nós não vamos conseguir fazer, porque uma criança não é uma máquina. Eu não vou apertar um botão e vou dizer, você vai fazer isso. Não, ela vai trazer suas características próprias. E é essa troca que vai ensinar, ok? Professora. E o último ponto aqui. Oi. Dessas bases aí que surge o iluminismo, não é? Lá na frente, o iluminismo, esse aqui é no século XVI, né? O iluminismo é do século XVIII. É um caminho, na verdade, né? A mudança de pensamento começa no século XVI e a gente vai ver mudança até o século XVIII. São movimentos diferentes, tá? Esse daqui, ele está mais ligado à produção artística. O iluminismo, ele busca soluções teóricas nos aspectos econômicos, políticos. Aqui é mais cultural mesmo, tá? E o último ponto, por que Renascimento? Porque se inspirava na cultura clássica greco-romana. E aí, onde que vai ter início o Renascimento? Na Península Itálica, que era o berço do Império Romano. Aquele lugar onde se encontrava tudo de mais importante que o Império Romano produziu. Então, outro aspecto importante de se lembrar aqui é que as cidades italianas foram as cidades que vivenciaram o renascimento comercial antes do cultural. Gênova, Veneza, Florença,
eram cidades comerciais, burgos, né? Cidades comerciais que se potencializaram durante toda a idade moderna, né? Crescendo aí culturalmente durante esse período. Então, vamos lá. O que facilitou? O que permitiu o progresso desse movimento? Primeiro, a criação da imprensa. A imprensa ela vai aparecer aqui, vai aparecer em Reforma Protestante, nos principais movimentos dessa transição. Antes, era muito difícil um texto, uma obra, um pensamento chegar até as pessoas por copistas. A partir do momento que eles conseguiram imprimir, produzir cópias, as coisas chegaram mais fácil. E aí levou o pensamento a outros cantos, potencializou, né, o movimento. O segundo ponto que favoreceu e muito o desenvolvimento do Renascimento, porque ninguém produz arte sem ter como sobreviver dela, foram os mecenas. Quem eram os mecenas? Eram os patrocinadores da arte, né? Os homens que patrocinavam os artistas, financiavam esses artistas para que eles produzissem a sua arte ou para que eles pesquisassem se estivessem dentro do aspecto científico. A Itália foi o berço de tudo isso. Foi lá que nasceu. Mas, como eu disse para vocês, nós não tivemos um renascimento, nós tivemos renascimentos. O renascimento cultural europeu, ele chega a vários lugares, nós vamos ter Shakespeare na Inglaterra, né? Outros países aí aparecendo principalmente na literatura, mas o renascimento... Oi. Mas o Renascimento ocorreu no mesmo período em outros lugares com características semelhantes, ok? Por que primeiro na Itália? Por conta do seu desenvolvimento comercial, como eu disse para vocês, ela assiste depois das cruzadas o nascimento do monopólio comercial entre os italianos e os árabes, então ali as cidades eram mais ativas comercialmente. Essa atividade comercial promovia o intercâmbio cultural também, que é muito importante para essa mudança de mentalidade, né? Uma coisa é viver dentro do feudo, ouvindo sermões, acreditando naquela verdade estabelecida porque a igreja me contava. Outra coisa é agora tendo contato com vários povos, uma relação comercial extremamente ativa, viajando no mar Mediterrâneo. Esse desenvolvimento comercial levou a um desenvolvimento urbano que também levou a uma diversidade, né, de culturas, a vários encontros. Bom, eram herdeiros naturais do Império Romano. Então, a Península Itálica, ela assiste o esplendor desse império. Ela era o berço da grande capital, Roma, né? Ela vive ali o melhor período da história do Império Romano. E as principais construções estavam ali, as principais heranças estavam ali. Se eles eram herdeiros naturais do Império Romano, seria mais fácil encontrar aqueles aspectos antropocêntricos que a Grécia e que Roma lá atrás traziam como melhor. A união da mente e do corpo são, o homem são de corpo e mente, né? E o mecenato, que nós já falamos aqui, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa mudança de produção artística, tá? Bom, olha só. A primeira obra que eu trago para vocês aqui, de Giotto, é uma obra que narra ainda alguns aspectos medievais. São Francisco é um santo medieval, viveu na Idade Média, ok? São Francisco pregando aos pássaros mostra ali o início do naturalismo, né? A natureza passa a ter um pouco mais de cor. Ali o lamento anticristo morto tem cor, tem um pouco de movimento, e Cristo não aparece vestido, já mostra outra característica, né? Que é o naturalismo. Aqui
na nossa próxima obra, né, que é de Botticelli, uma obra que eu gosto muito, lá atrás, no primeiro ano, a gente trabalhou de forma mais profunda. O Nascimento de Vênus. Você observa aqui uma mistura de mitologia greco-romana com o Renascimento, né? Século XVI, aparecem os mitos dentro das obras de arte renascentistas. E além do naturalismo, e isso fica claro, né? Como Vênus nasce e como os anjos a amparam e tudo mais. Eu peço para que vocês observem uma característica do ponto de vista de construção artística agora, que é o quê? A perspectiva, aquele movimento que a obra tem, que é de fácil observação aí, uma vez que o sopro tem um movimento, o cabelo tem um movimento, o lençol que ela tenta, o manto ali que ela tenta cobrir Vênus, a água, né? Tudo traz aí um movimento. Assim como a alegoria da primavera. A alegoria da primavera traz vários mitos, né? Eros aparece aí em cima, o Cupido, Dionísio, as ninfas, a Madonna, tudo isso junto na mesma imagem como alegoria da primavera. Traz aí tem um chamado para a natureza, uma vez que fala de uma estação do ano, né? E ela tem muito movimento, ela é muito natural, ela tem perspectivas também, né? Eu acho linda essa obra, cheia de detalhes, muito bonita. Alguma dúvida até aqui, terceiro ano? Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos ligar essas câmeras, gente, por favor. Não pode desligar as câmeras. Pelo amor de Deus. Próximo ponto. A Gioconda, né? A Mona Lisa, tão famosa Mona Lisa. A Mona Lisa é uma das obras mais importantes do Renascimento, né? Leonardo da Vinci talvez seja o mais conhecido dentre todos os renascentistas. Ele tem a sua história marcada por inúmeras experiências. Era um homem que tinha uma sede de saber muito grande. Então, ele não produz só na pintura, ele produz cientificamente falando, ele deixa muita coisa estudada, projetada, armas, utensílios, ele estuda muito genética, desculpa, o corpo humano, né? E dentro da arte, ele traz também uma perspectiva muito grande nos detalhes da obra dele. Tanto é que tem gente até hoje estudando a Mona Lisa. Ano passado, o Globo Repórter fez um especial só sobre o Leonardo da Vinci, né? E tudo que tem escondido por detrás das obras dele. Mona Lisa é, com certeza, a obra de arte mais famosa do mundo. E essa mulher está aí encostada numa janela. Atrás dela, nós vemos uma estrada, um lago. Lá no fundo, árvores. Parece que esse rio, esse lago, né? Esse rio, vai descendo, nos traz aí uma perspectiva, ou seja, não tem só aquela obra no primeiro plano. Eu vejo muita coisa além dela, o que me traz uma perspectiva, um movimento, ok? A técnica que ele usa aqui também na bochecha, ao redor do olho, esfumaçado, né? Fumaçado, que dá essa ideia também de movimento, esse sorriso, né? Dela, que a gente nunca sabe se ela tá rindo. Eu falo que eu nunca sei se ela tá rindo ou se ela tá debochando da minha cara, eu brinco com isso. Outra obra importante dele é a Santa Ceia, que não é uma tela, né? Muita gente acha que é uma tela porque encontra na casa dos tios, dos avós, aquela cópia aparece em vários lugares, mas não é uma tela. Essa imagem foi pintada numa parede, é um afresco, né? Foi pintada numa parede numa igreja lá na Itália. O Globo Repórter até trouxe a situação que ela está hoje, está bem, quase desaparecendo já, que traz dentro dela também muitos símbolos, né? A história da última ceia,
a situação de Pedro na tela, de Judas, várias coisas, vários símbolos que Leonardo da Vinci quis colocar dentro dessa obra, que também tem perspectiva, uma vez que eles estão todos aqui no primeiro plano, na mesa, e lá no fundo tem uma porta, uma janela, né, que leva a visão do mundo lá fora, com perspectivas. Bom, como eu disse para vocês, ele deixou como um curioso vários estudos anatômicos, foi o primeiro homem a desenhar o coração com seus ventrículos, vários projetos, várias criações no século XVI, que seria assim, quase impossível de se construir, né? Mas que serviu de base para estudos de muitos outros cientistas lá na frente. O próximo aqui, Michelangelo, né? Boa parte das suas obras estão à disposição da igreja, e essa daí acredito que seja a mais famosa, só tem um pedaço dela aqui, porque ela faz parte de um desenho imenso no teto, né, lá da Catedral do Vaticano. Ali é a criação de Adão, né? Adão, Deus, essa parte onde estaria Deus, ela forma no teto da igreja um conjunto de anjos, assim, e em volta desse conjunto de anjos, uma espécie de tecido envolvendo, o que tem um formato de um cérebro também, que é uma das mensagens que que Michelangelo passa nessa obra, né? Separando ali a fé da razão. Uma obra muito bonita também, que vocês devem ter estudado em artes, né? Aqui, em escultura, ele também deixou muita coisa. Michelangelo era perfeito nisso. Talvez, bom, cada um tem um olhar, né? Ao meu ver, a mais bonita é Moisés, pelos detalhes que ela traz. Moisés tem até uma lenda que diz que quando ele terminou de esculpir Moisés, ele pediu para que a estátua levantasse e andasse, de tão perfeita que ela estava, né? E aí você percebe nisso no descer do tecido, na musculatura, nas veias, né? No olhar que tem a escultura, o quanto que é forte em detalhes, né? E Davi também, que é outra muito famosa dele. Passando para o ponto de vista científico agora, a gente precisa lembrar que isso não começou aqui, no século XVI, né? Passando para o aspecto científico, começam as reivindicações, o bater de frente com a igreja começa na Idade Média. Porque na Idade Média, a igreja defendia o geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro e os outros corpos giravam em torno da Terra. Lá na Idade Média ainda, na transição, né, Nicolau Copérnico cria a teoria heliocentrista. Ele diz que a igreja estava equivocada, que na verdade o Sol era o centro e todos os corpos giravam em torno dele. É óbvio que ele teve problemas com isso, né? Foi perseguido, assim como os Galileu Galilei. Galileu Galilei dá sequência ao estudo dele e comprova isso. Chega a ir ao Tribunal de Inquisição, ele nega, querendo estudar mais, né? Nessa época aqui, o Tribunal de Inquisição perseguiu muito aqueles que defendiam um olhar diferenciado sobre a ciência, aquilo que batia de frente com a igreja, né? Aqui, outro personagem, o André Versalho, que é considerado o pai da anatomia moderna, ele deixa muitos desenhos com sistemas desenhados em seus detalhes, né? Como está aí a musculatura, na imagem para vocês. Aqui, o último personagem, né? Giordano Bruno. Giordano Bruno foi condenado pelo Tribunal de Inquisição porque ele tinha uma proximidade muito grande da igreja, né? Chegou a ser monge, depois ele segue a ciência e afirma que o universo não era estático e a Terra não era o centro dele. Por bater de frente demais com a igreja e não negar aquilo que estava estudando, aquilo que estava pesquisando,
ele foi queimado na fogueira da Inquisição, né, ali no iniciozinho da Idade Moderna. Giordano Bruno aparece para a gente há uns anos atrás aqui, quem lembra, talvez vai lembrar, não sei se todo mundo lembra, quando aquele menino do Acre sumiu, ele deixou dentro do quarto dele uma estátua em tamanho natural, que é igual à estátua de Giordano Bruno lá na Itália. Não sei se vocês lembram, mas era essa imagem aqui que ele mandou reproduzir e deixou essa estátua no meio do quarto dele. Esse menino estudou muita coisa deixada por Giordano Bruno e outros estudiosos, tanto da Idade Moderna quanto da Idade Média também. Então, misturou várias informações dessa transição científica aí. Vou passar para a última parte agora, que são os fatores de decadência do Renascimento. Eu preciso saber se tem alguma dúvida até aqui. A gente pode continuar? Pode. Nenhuma dúvida. Beleza. Deixa eu aqui. Depois eu vou pedir... Na verdade, eu já coloquei no Alunos Book desde semana passada para que vocês lessem o capítulo, né? E buscassem trazer dúvidas hoje. Vamos lá. O que leva à decadência do Renascimento? Porque é um movimento que durou relativamente pouco tempo, iniciozinho da Idade Moderna, né? A contra-reforma aqui está errada, é junto com 2 R's, tá? A expansão marítima e a contra-reforma. 2 movimentos levaram a essa decadência. Por que a expansão marítima leva à decadência do sistema do renascimento cultural? Todo o dinheiro que a burguesia e que a nobreza estava gastando, financiando a arte e a ciência no iniciozinho ali do século XVI, ela passa a querer gastar com a expansão marítima. Porque a expansão marítima era uma ideia de quebra de monopólio. Então, os grupos, principalmente o Renascimento fora da Itália, né? Porque os artistas italianos foram financiados por reis da França, né? De outros lugares, por outra nobreza, a não ser a italiana. E eles que começaram a querer investir nisso, na expansão marítima, nesse encontro de novos mercados, de nova forma de explorar e de ganhar dinheiro. Então, eles começaram a não financiar mais esses artistas, diminuir esse incentivo. E isso leva à decadência, né? Assim como a contra-reforma. Vem a reforma protestante, depois vem a contra-reforma, que é o quê? A resposta da Igreja Católica à reforma protestante. Essa resposta da Igreja Católica à reforma protestante, nós chamamos de contra-reforma. A contra-reforma, ela, como que eu posso dizer? Ela reafirma alguns aspectos da Igreja Católica que não favoreciam o Renascimento. Como, por exemplo, ela reafirma o Tribunal de Inquisição, que vai durar aí até o século XIX em muitos lugares. Então, que adotaram o catolicismo, né? Na Espanha, por exemplo, foi muito forte. Então, a Igreja continuou perseguindo a ciência, continuou perseguindo alguns grupos dentro do Renascimento. E isso prejudicou diretamente a produção deles, e aí foi entrando mesmo em decadência. É importante analisar que foi o primeiro passo de um processo de transformação que vai acontecer durante toda a Idade Moderna, né? No século XVI, nós vamos ver isso ligado mais à produção artística, né? E aí a ciência vai se potencializando. No século XVII vem o Renascimento científico, no século XVIII vem o Iluminismo, né? Essas séries de transformações que o mundo moderno viveu e que influenciou aí em vários lugares. Nas páginas 54 e 55 do material de vocês, fala das fases do Renascimento em cada lugar. E aí vai falar de Miguel de Cervantes, vai falar de Shakespeare, das produções literárias também durante esse período do Renascimento. É uma leitura muito bacana, quem gosta assim, de ler, dessa transição da idade, no iniciozinho da Idade Moderna
a proximidade de Shakespeare de Elizabeth I, que foi rainha da Inglaterra. Eu não sei se está nesse capítulo, mas acho que já está na outra aula. As peças deixadas por ele, a produção literária dele, eu acho muito legal de se estudar também. Vocês vão estudar isso de forma mais profunda em literatura e em artes, porque nesse momento aqui as 3 disciplinas são muito próximas. Alguma dúvida aqui, queridos? Deixa eu tirar isso aqui. Preciso das câmeras ligadas. Vou tirar foto aqui da presença de vocês. Eu não sei por que tanta resistência em ligar essa câmera. Ô, professora, eu não vou ligar a câmera porque meus irmãos querem aparecer. Eu já vi os 2 já. Liguei então. Não aparece. Eu já vi já os 2 passando atrás. Luana, tô gostando de ver, hein, Luana? Ai, gente, que saudade da nossa vidinha. Tem até um cachorro aí hoje? Eu acordei exatamente às 9 horas, Marcela. Eu queria ter esse sono, só isso. Tô acordada desde 4h30. Ai. Samuel do Barquinho. Bárbara, tô com saudade. Queridos, deixei lá no Alunos Book já o que vocês precisam. Na próxima semana, na próxima aula, né? Nós entraremos na apostila 3. Eu preciso que vocês realizem essas atividades discursivas no final do capítulo, né? De revisão, para que a gente dê sequência aí ao conteúdo na próxima semana, beleza? Falta um minutinho aqui. Beijinho, tô morrendo de saudade de vocês. Natália nunca põe essa cara dela para eu ver também, né, Natália? Carol, fiquem com Deus. Até a próxima, tá bom? Beijinho.